Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Fusion 360. Pessoal, na videoaula de hoje eu vou dar continuidade em relação ao comando Hole, porém para furos com rosca em sistemas já aplicados. Bom, qual seria o comando e para que ele serve? O comando é o comando Thread. Notem que nesse modelo 3D eu já tenho aqui 3 furações foram executados pelo comando de extrusão pelo sistema de Cut. Então se eu clicar aqui duas vezes na minha estrutura de timeline, eu vou encontrar um extrude com essa referência. O esboço dessa peça tem 36 milímetros de diâmetro. A mesma coisa foi feita na parte inferior, porém com 2 círculos com o diâmetro de 16, ok? Para que vocês possam enxergar e possam entender o porquê das normativas serem automáticas. Bom, eu vou finalizar o esboço, voltar aqui ao meu modelo 3D e vamos direto ao assunto. Pessoal, no nosso módulo de Model, dentro do grupo Create, eu vou encontrar a opção chamada Thread. Ele adiciona uma rosca em furos ou superfícies cilíndricas já desenhadas. Nesse caso, ele faz a única pergunta, Face. Eu vou selecionar a face interna dessa furação e automaticamente ele vai reconhecer qual foi o diâmetro, no meu caso 36 milímetros, e vai redimensionar o modelo 3D com os fios e o diâmetro normativo para uma rosca M36. Quando eu seleciono, ele já representa as roscas e eu tenho aqui a opção Full Length, ou seja, em toda a extensão do furo. Se você desabilitar, você pode colocar qual é a dimensão ou profundidade dessa rosca. Não é o nosso caso, eu vou habilitar o Full Length, ou seja, comprimento total, e logo abaixo eu encontro quais são as normas. Novamente, para quem acompanhou a última videoaula, eu tenho ANSI, BSP, DIN, GB, porém eu vou usar a opção Isometric Profile, que é muito próximo às referências da BNT, ok? Novamente, as normas da BNT são muito parecidas com a ISO. Se você ler a norma ABNT, tem na parte do rodapé baseado na norma ISO tal. Então a gente pode falar que a BNT está conforme a ISO. Depois eu tenho a dimensão. Nesse caso, eu posso alterar. Por que ele manteve o 36? Porque foi o esboço que eu desenhei com a opção 36. Não tenho a necessidade de redimensionar, mas você pode. Se você clicar em 32, ele vai mudar o diâmetro para 32. Se você mudar aqui para 36, ou seja, retornar, ele vai aumentar para 36. Eu posso colocar quais são as relações dimensionais e os passos 4, 3, 2, 1.5 ou 1, qual é a classe e qual é a mão de posicionamento, direita ou esquerda, em relação à rotação da rosca. Quando eu confirmo com OK, pronto, eu transformo um furo simples em um furo roscado, beleza? Isso para qualquer superfície cilíndrica. Se eu repetir o comando na parte inferior, novamente, o thread, o único problema é que ele faz um por vez. E aí se eu selecionar um segundo furo, ele não consegue redimensionar. Ele já identificou 16 milímetros, todas as normativas, confirmo com OK. Beleza? Tem uma opção desse comando thread que é interessante, que é o seguinte. Quando você habilita a sua função aqui de thread e eu seleciono a face de construção, ele nos gera uma representação de rosca. Não é a rosca com path ou helicoidal e assim por diante. Isso agiliza, facilita e ganha tempo no processamento do seu computador. Porém, notem que logo abaixo da opção Face tem um item chamado Modeled, que aí quando você habilita, ele cria a espira e exatamente essa sua representação de rosca com corte. Se você executar um corte no 2D, ele vai fazer toda a triangulação desse seu elemento de rosca, ok? Quando eu finalizo, ele cria então todo o processo. Vai ficar mais pesado o detalhamento, vai ficar mais pesado o processamento da sua peça se você tiver vários elementos, ok? Eu vou só simular um 2D aqui para que vocês vejam a diferença entre os dois. Pessoal, eu já criei um detalhamento 2D em relação a essas roscas e notem que quando eu utilizo a normativa, ou seja, a representação simples, ele já cria tanto o diâmetro maior e o diâmetro menor dessa minha rosca.
Porém, se eu utilizo o modelo 3D com a espira, a triangulação de todos os meus itens de rosca, ele fica todo manchado, ou seja, todo borrado. Não é uma representação normativa para o nosso caso. Mas, para quem trabalha com design, trabalha com a estrutura mais visual, eu creio que pode ajudar. Nas vistas frontais, ele faz a representação correta com a representação de 3/4 de um círculo para a aplicação de rosca. Só que quando eu executo um corte, olhem o problema. Na referência de rosca, ele está conforme a BNT, já no caso do modelamento, ele já não fica tão agradável assim e ele vai deixar o seu processo pesado e o detalhamento fora de norma. Beleza? Fica a critério de vocês qual opção utilizar. Essa videoaula vai ficar por aqui, pois o comando thread é simplesmente transformar um furo simples em um furo roscado. Espero que vocês tenham gostado e os recados dessa videoaula são: se você gostou, clica no gostei, curta e principalmente compartilhem para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com o Fusion gratuitamente. Quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e como sempre,